Então, vamos para o inquérito? Ultrapassada essa emocionante decisão, né? Porque foi uma emocionante decisão. Vamos falar sobre o inquérito. Bem, foram indiciadas 22 pessoas. A gente já sabia, e a gente já falou aqui em outras lives, que existe uma diferença entre investigado, indiciado, denunciado e réu. O que é uma pessoa indiciada? Uma pessoa indiciada é aquela pessoa que, de acordo com as investigações, ela estaria ali com indícios de prática de crime. Por isso que, ao final de um relatório, de um inquérito, a Polícia Federal, a quem eu consegui no meu respeito, tem muita gente inteligente na Polícia Federal, eu tenho colegas na Polícia Federal que são pessoas éticas, sérias, comprometidas na persecução penal ali, de realmente punir quem está lesando, praticando crimes. São pessoas de extrema competência. É a elite da inteligência policial, né? Polícia Federal. Mas nesse aspecto aqui desse inquérito, eles precisavam relatar o inquérito e tem um prazo para relatar, como a gente já falou de prazo. Lembra que a gente falou de prazo? Réu preso tem aí 15 dias no máximo para finalizar o inquérito. A gente já deu essa explicação aqui. Sob pena de quê? De relaxamento da prisão e a prisão tornar-se legal. Então, a Polícia Federal precisava terminar esse trabalho. Indiciou 22 pessoas. Falou sobre a questão da nota promissória, que seria uma suposta garantia de reembolso. E falou que até então não tinha notícia de que havia alguém sido reembolsado com essa nota promissória. Todo mundo que tem um contrato com a AGS tem uma nota promissória, não tem? E a gente é ali orientada ao quê? Ao final do contrato, a gente pode levantar o valor, né? Sacar o valor, retirar o valor, ou retirar e voltar a reinvestir. Não é assim? A Polícia Federal não teve o conhecimento de que várias pessoas já fizeram isso. Hoje mesmo conversei com uma pessoa que disse-me que levantou 2 notas promissórias já. Uma outra pessoa que conversou comigo que disse: eu fiz o contrato de 2 anos e ao final dos 2 anos eu avisei que queria resgatar o dinheiro e não teve problema, resgatei o dinheiro. Resgatei o capital ali aplicado. Então, quando ela fala de suposta nota promissória como garantia de reembolso, talvez desconheça, daí a importância de ouvir os clientes, talvez desconheça que pessoas já resgataram suas notas promissórias. Então, a nota promissória é sim um documento válido. E até então, enquanto a empresa estava operando, isso funcionava de uma forma super normal. As pessoas, quando acabavam o contrato, 30 dias antes, pediam o quê? O resgate do valor ali aplicado. Tranquilinho, sem burocracia, né? E eu conversei hoje com 2 pessoas com esse mesmo depoimento, de que resgataram e que resgatariam, uma resgataria agora em setembro, e por um motivo superveniente que não foi provocado pela AGS, mas pelos poderes públicos, não foi possível o resgate da promissória. Lógico, porque os valores estão bloqueados, né? Isso todos nós sabemos. Diz ainda o inquérito que a GAS, ela funcionava de forma irregular porque estava à margem da CVM. A gente já falou sobre isso aqui também. A própria GAS realizou consulta junto à CVM para saber sobre como faria para estar sujeita à regulação da CVM. E em resposta a essa consulta, o que foi que a CVM falou? Que não podia regular tal atividade porque as criptomoedas não são consideradas valores mobiliários. Razão pela qual não estaria sob regulação daquela instituição.
Então, como é que no inquérito tu diz assim, que estava irregular a atividade porque estava às margens da regulação da CVM, se a própria CVM diz que ela não é responsável por regular essa operação, né? Há uma incongruência aí, né? Mas vamos adiante. No relatório também diz que não há como garantir retorno de 10% ao mês por causa da oscilação do mercado, por causa da volatilidade, que chama, né, Luiz? Porque sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Então, eles concluíram, a inteligência da Polícia Federal concluiu que não é possível realizar um retorno de 10% todos os meses ao cliente, por causa da oscilação do mercado. Alguém aqui já recebeu menos de 10% ao longo dos seus contratos? Então há, né, gente? Então há como, né? Aí, mais adiante, diz assim, que a empresa movimentou, a Gás movimentou, eu não sei nem falar essa cifra, 38 bilhões, 223 milhões e 489 mil reais de 2015 a 2021. Sendo 44% desse valor, que equivale a 16 milhões 739 mil 16 bilhões 739 milhões e 269 mil reais, concentrados apenas no ano de 2020. Quer dizer, de 2015 a 2021, 2023, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 6 anos, né? 6 anos. Ó, essa conta simples você tem que fazer no dedo. Vocês estão vendo como eu sou em matemática? Mas 6 anos. 6 anos, ela movimentou mais de 38 bilhões. Mas, só em 2020, ela concentrou essa movimentação em torno de 44%. Ou seja, desses 38 bilhões, 16 bilhões e lá se vai, foram movimentados nos últimos 12 meses da empresa. Será que isso tem alguma relação com Bitcoin, Luiz? Com certeza, doutora Mônica. Por quê? No 2019, na Páscoa de 2019, um Bitcoin era 24, girando em torno de 24 mil reais. Na Páscoa de 2020, um Bitcoin já estava girando em torno de 37 mil. Então já cresceu aí mais de 10 mil. Nós estamos falando de um Bitcoin. Imagina uma pessoa que tem milhares de Bitcoin. E na Páscoa de 2021, um Bitcoin bateu 330 mil, essa média de 330 mil. Agora, a senhora imagina se o Gladys ele só comprou o Bitcoin só em 2019, porque creio eu que ele já vinha comprando, mas vamos dizer que ele só comprou em 2019. Ele comprou em 2019 a 24 mil. Se ele vendeu na Páscoa de 2021, olha quanto que foi cresceu aí 300 mil. Isso, um Bitcoin. Em 2020, doutora Mônica, só o Bitcoin ele valorizou 400%. Só o Bitcoin em 2020. Nós temos uma moeda Cardano, que todos sabem muito bem disso, a ADA, em fevereiro, quando o Gladys começou a dar educação financeira tecnológica referente a esse ativo, porque ele já dava, mas referente a esse ativo custava 0,30 centavos, 25 centavos de dólar. Aí é de dólar, estou falando de dólar, 25 centavos de dólar. Quando foi agora, nos últimos tempos, esse ativo chegou a bater R$3 de dólar. Olha quantos por cento esse ativo cresceu. Nós temos aí um crescimento de, se eu não me engano, chegando a 1.000 e poucos por cento, 1.000%, um ativo. Então, doutora Mônica, quando nós estamos falando de criptomoedas, nós estamos falando de um mercado que muitas pessoas não têm conhecimento. Isso nós estamos falando do Bitcoin
da altcoins, que são... A Ethereum, por exemplo, estava custando 2.000. A Ethereum chegou a bater nos últimos meses, aí atrás, antes do período da queda, 4.000. Então, será que não tem como pagar 10%? Nós temos as shitcoins, moedas que são pequenas, que nem todo mundo sabe o momento de comprar e vender essas moedas, por isso que a pessoa tem que ser profissional referente a isso, essas moedas pequenas. Mas tem moedas pequenas que crescem 400%, 500% em um dia, em 2 dias. Então, assim, é impossível não conseguir pagar os 10%. Porque quando nós trabalhamos só com moedas que têm base, que é a que o Gladys sempre ensinou para a gente, a longo prazo, Bitcoin, Cardano, Ethereum, só com essas moedas você já resolve todos esses problemas. Imagine com as outras moedas para quem é profissional, para quem é trader, para quem entende. É impossível mesmo não conseguir pagar os 10%. Então, a gente entende que no relatório da Polícia Federal, que diz que não há como garantir um retorno de 10%, e o próprio relatório diz que houve uma concentração de quase 44% da receita da empresa em apenas 12 meses, nos últimos 12 meses, numa investigação de 6 anos, a gente entende que há uma relação direta com a operação de criptomoedas, né? Então, de novo, no meu sentir, com todo respeito ao trabalho da Polícia Federal, não houve uma coerência nesses 2 parágrafos. Eles até se desencontram, para quem entende o básico do básico de criptomoedas, né? E aí ele ainda diz mais assim: apesar de não serem encontradas em outras fontes, falando ainda sobre a questão das fontes que foram encontradas com relação a minha, se vocês ouvirem um grito, é minha filha que encontrou tem uma barata ali, ela gritou agora, tá? Dá um desconto aí, que eu tô em casa e acontece coisas de vez em quando. Não foram encontradas fontes abertas, ou seja, declaradas como as wallets, né, que são as carteiras digitais que estavam em posse do Gladson e de alguns sócios, a Receita Federal, os veículos de luxo apreendido e tudo mais. Aí, como é que o relatório da Polícia Federal diz assim: apesar de não terem sido encontradas fontes abertas desses valores, assim, há informações de outras fontes subsidiárias. E não fala mais nada sobre isso. Eu entendo que, para haver uma consistência de crime, é necessário que não se coloque frases nessa conjectura de que há informações, não foram encontradas, mas a gente pensa que tem. A gente não encontrou nada de errado aqui, mas pode ser. Isso, no meu sentir, é um relatório que carece de uma linguagem mais técnica, né? Não foi encontrado, não foi encontrado. Ninguém pode dizer assim, não foi encontrado, mas a gente acha que pode ter assim, assado. Não é assim que funciona um relatório de inquérito. Porque ali, se você vai indiciar alguém de algum crime, você tem que dizer qual crime, qual a fonte, o porquê que houve, o que foi apreendido e por que deve ser indiciado. E não assim, sabe-se, há informações. Vocês estão entendendo que a coisa fica meio genérica dessa forma? Essa foi a minha leitura, tá? De novo, com todo respeito aos policiais federais, que tem toda a minha estima, mas eu tenho o direito também de fazer a minha interpretação de um documento público como advogada, né? Aí eles falam que as criptos não estavam aí você vai poder me ajudar melhor, Luiz, essa questão técnica, em plataformas como Binance e outras coisas, mas estavam em wallets. A coisa mais comum do mundo, até onde eu sei, o pouco que sei, é as pessoas guardarem suas criptomoedas em carteiras digitais, né? Isso é o mais seguro, doutora. Isso mostra, mais uma vez, o respeito que a GAS tem para os seus clientes.
Não estou dizendo que as exchanges, que Binance e as demais não são seguras. Mas quando você guarda as suas cripto, os seus criptoativos nessas carteiras, ali está mais seguro, ali está offline, ali não tem nenhum tipo de risco de ser hackeado, de você perder as suas criptos. Então, esse motivo aí é mais um motivo a qual nós, clientes da GAS, temos que sim bater palmas para a GAS. Porque é muito mais fácil, doutora, você pegar o seu criptoativo e guardar numa Binance, porque você não vai pagar nada por isso, do que você comprar, gastar um dinheiro, se eu não me engano, custa em torno de, acho que é 500, tem algumas que são R$ 2.000. Então, assim, é muito mais vantajoso você ali guardar onde você não vai gastar dinheiro. Mas a GS se preocupou em comprar, em guardar num lugar que é muito mais seguro e offline. Então, isso é super normal. Eu acho que a Polícia Federal entendeu que isso seria uma operação escusa por causa dessas carteiras digitais. Mas toda a vida eu ouvi falar que é a forma mais segura de se guardar, né? Porque aí mostra toda uma preocupação com o patrimônio da empresa e dos clientes. Inclusive, ele ensinava a gente a guardar nessas. Isso eu já ouvi falar muitas vezes por aqui. Nas reuniões. Carteiras digitais, guarde seus ativos ali. Isso não é crime, guardar. Tanto é que todo mundo que mexe com criptoativos tem suas carteiras digitais. Eu não tenho ainda, porque eu sou pobrinha, né, Luiz? Eu não tenho ainda uma carteira com bitcoins. Eu vou ficar. Aí está aí. O meu consultor, doutora, no dia que ele fez a consultoria comigo, primeiro ele fez com a minha mãe, e um tempo depois que a minha mãe estava, que eu fui entrar. Ele me falou sobre isso. Ele falou, olha, vai ser muito mais vantajoso você comprar os bitcoins, o seu criptoativo e guardar. Aí, na época ele usou até o nome Nessa LED, explicou direitinho, porque aqui é mais seguro. Só que eu ainda não cheguei nesse patamar de comprar um bitcoin. A gente vai chegar lá. Chega, deixa as chegar. Mas isso é orientado até pelos consultores quando faz consultoria na educação financeira e tecnológica. Então, isso é super normal. Eu não vejo nada de estranho nisso. Também e acho não, até mais seguro. Também não vejo. Ok. Mas daí, dentre as questões lá, todas narradas, houve algumas interceptações telefônicas, né? E algumas conversas no sentido de que a repórter Lívia Torres, da Rede Globo, aquela que começou as reportagens no domingo no programa da Rede Globo, né? Ela que bateram a porta, né, na cara e tal, que fizeram sensacionalismo em cima disso aí. Consta dos autos, mediante as interceptações telefônicas, que ela foi uma repórter da Rede Globo, mas enviada a mando da Rede Record. Não sei o que isso significa, mas é o que está nos autos, tá? Também consta dos autos uma situação em que é citada uma instituição religiosa, dizendo que os maus tratos não suportados pelos pastores e etc e tal, fizeram com que houvesse uma evasão de pastores para trabalhar na GAS. E isso teria acarretado aí uma como é que eu posso dizer? Uma espécie de guerra travada com a instituição e a GAS, certo? E isso consta dos autos, a partir de interceptações telefônicas, tá bom? Estou trazendo aqui informações, tá? Só deixando claro. Teve um fato curioso que me chamou a atenção, que tem uma anotação das investigações aí, né? Eu sei que para muita gente não é relevante, mas para mim é. Que tem uma anotação do Gladson, numa Bíblia dele, ali que ele colocou um determinado versículo, e isso consta também dos autos do inquérito, que na hora que vasculharam a casa dele lá e começaram a mexer nas questões lá para saber o que tinha, se tinha guardado alguma coisa errada lá dentro e tal, abriram a Bíblia, e eu espero que esse agente tenha lido pelo menos o versículo também, né, e tenha se convertido, se não for já convertido. Mas enfim, dizendo assim,
da data de 13 de junho de 2018, às 20 horas e 37 minutos. Abre aspas. Reunião que mudou a minha vida. É escrito com a letra do Gladson. Isso aí mostra que era um homem que, no meu sentir, né? No meu sentir, tinha uma comunhão ali com Deus, que tinha ali uma leitura da palavra, leitura da Bíblia, que houve um marco na vida dele em 2018 para cá, e de fato, de 2018 para cá foi o momento em que a empresa mais cresceu, né? Eu não sei o que foi ali que Deus, o Criador, o dono do universo, queira você chamar como você quiser, falou com ele, mas falou ali alguma coisa, deu alguma direção. E, de fato, como a gente já colocou aqui, de 2019 até agora, foi a época que a empresa mais obteve lucros, né? E que todo mundo ficou satisfeito com toda essa história.